Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Espero que vocês todos sejam muito bem-vindos a essa live que será um sucesso, podem acreditar. Pois é, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos em campanha permanente de valorização da nossa classe. Podem acreditar, juntos somos fortes, juntos somos diferentes, juntos somos o que quisermos ser, tá? Então, estamos em campanha permanente de valorização da nossa enfermagem em época de pandemia. Pois é, juntos, ó, vamos alavancar e vamos esquecer o que passou. Vamos pensar agora no momento e com o olho no futuro. Essa é a ideia e o objetivo é esse, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, de estar aqui com vocês respirando, tá? De não estar doente. Infelizmente, lamento por outros colegas que se contaminaram e outros que ainda encontram-se internados. Mas eu sei que isso vai passar. Eu sei que Deus está com eles. E é isso aí, tá? Então, hoje a live será uma live muito importante. Falaremos sobre o momento atual. Nesse momento da pandemia, falaremos sobre valorização da nossa enfermagem, mas com o olho no futuro. Pois é, não podemos perder essa grande oportunidade de valorização da nossa classe. De que forma, Roberto? Pois é, isso aqui é laboratório. Então, quando eu digo, eu converso, trago esse momento para com vocês, vocês precisam refletir, precisam incomodar, porque o meu objetivo aqui realmente é fazer com que vocês fiquem incomodados para que a gente possa buscar dias melhores. Mas não é uma coisa individual, uma coisa unilateral, e sim uma coisa, tá, que precisa ser compartilhada, porque juntos somos o futuro. Podem acreditar, tá? Muito obrigado aqui, vocês que estão aqui chegando agora, Clarice, tá? Luiz também, Patrícia, Daniel também, muito obrigado por estar sempre prestigiando a nossa live, Rosângela, Ademir, Mila, muito obrigado, querida, por estar aí fazendo parte. Pois é, peraí, querido, que eu já chamo você, Rives. Beleza, então pronto, vou dividir aqui a tela com o Rives, com o nosso amigo. Primeiramente, como eu falei para vocês, só para passar alguns recados aqui que eu acho que é importante, tá? Então, juntos somos fortes. Já tivemos outras lives aqui com vários outros colegas, como Sena, enfermeira, educador físico, Alan sobre equipamento de proteção individual, Davi do sindicato, Sheila, líder coach no Brasil, estava também aqui nessa última live nos prestigiando, foi muito bom, foi sensacional, foi um espetáculo. Faíla também, PD lá dos Estados Unidos, ela trouxe na perspectiva de lá para cá, a gente fez uma comparação, foi muito legal, foi muito proveitoso. Abreu, psicólogo, Sérgio, falando sobre politização na nossa enfermagem. Falarei muito ainda sobre isso, por acreditar muito mesmo nisso, tá? Almerinda, segurança do paciente também, autoridade máxima aí, tá? Esteve aqui conosco, espero que tenha outras oportunidades também. Enquanto isso, vocês vão dando likes aí, vão dando um coraçãozinho, compartilha aí com seus colegas, tá? E aproveito e digo para vocês que nós precisamos nos valorizar. Então, se alguém está aí do seu lado, se você está no plantão, cutuca aí seu colega e diga para ele que ele é importante. Diga para ele, tá, que ele faz grande diferença, eventualmente, na sua vida. E já fez ou faz grande diferença na vida de outras pessoas, ele ou ela. Então, pense nisso, porque acaba sendo recíproco. Seja estratégico para que a gente possa alavancar. A enfermagem é boa, a enfermagem é muito legal, tá? Mas às vezes nós que empacamos com algumas coisas, tá? Às vezes falácias nos corredores dos hospitais, nas clínicas. Então assim, eu proponho o seguinte para vocês: o que passou, passou. Vamos ficar agora atentos em relação ao presente. Primeiro, que é um presente oportuno e importante para que a gente possa buscar o nosso chamado, o tanto empoderamento, tá? Então, ó, olho no futuro, tá? Então a ideia é exatamente essa aqui. Então, por isso que estamos aqui em campanha permanente de valorização da nossa classe. Então, vamos juntos nessa aí. Também tive aqui com Jefferson Caproni, que é do MAI, que é o Movimento Ativista do Brasil. Então, tem feito um grande trabalho, um trabalho espetacular aí, de união da nossa classe, fazendo vários grupos, fazendo várias lives. Então, é um cara que realmente ele está fazendo uma grande diferença e eu aconselho que vocês possam seguir.
Aproveito e digo para vocês que vocês possam, né, consigam, veja lá, né, já vão lá seguindo o nosso amigo Rives também, é @RivesAndré, então para que vocês possam também seguir o nosso amigo, tá? Então vamos nessa aí, que eu acho que é muito importante. Espera aí que eu falei um pouquinho, deixa eu beber dessa caneca, porque essa caneca aqui realmente é muito, muito importante para mim, né? Então toda conquista ela começa com um porquê, tá? Então esse porquê é o que vai gerar possibilidades. Essa interrogação, essa exclamação, essa incógnita é o que vai incomodar, chamar atenção para que a gente possa buscar essa valorização. E encontra-se dentro de mim e de você. A gente não pode ficar esperando pelo outro, de forma nenhuma, tá? Então, precisamos estar focados não nos problemas, em si em possibilidades. Ok, gente? Ok? Então compartilhe aí a live que eu acho que é interessante. Eu espero que vocês possam gostar, possam adorar. Espero que vocês possam fazer bastante perguntas aí também. Vou dividir aqui a tela com o nosso amigo Rives aqui, porque é uma grande satisfação essa live. Espero que vocês possam gostar. E é isso. Sejamos protagonistas de nossas histórias, tá? Então, esperando ele aí chegando. Nosso amigo Rives acabou de chegar, tá? Então, e o que motiva vocês? Diga aí, por que que vocês fizeram enfermagem? O que é que levou vocês a fazer enfermagem, gente? O que é que vocês esperam para os próximos 5 anos? Tá? Vai ficar só olhando para trás? Não, de forma nenhuma. Nós temos exemplos de outras categorias, outras classes que estão, ó, sempre com o olho no futuro. Então, a enfermagem é o que você quiser. A enfermagem é com amor, é por amor, é ciência, é estratégia pura, é muito estudo, muito trabalho, né? Há quem diga que a enfermagem tem colegas que têm 4 empregos, Revis, tem 4 empregos, né? E às vezes é mãe de família, eu não sei como é que dá conta, meu Deus. Eu quando tinha 3 empregos, eu andava igual um zumbi, eu não sabia para onde é que eu ia, o que é que eu fazia. Teve um dia que eu saí correndo do trabalho, indo de um trabalho para o outro, que eu esqueci o meu carro, procurei o carro no estacionamento e não encontrei. De tão louco que eu tava, parecendo um zumbi. Então, assim, não é fácil, tá? A gente às vezes brinca, fala sobre isso, mas eu tenho certeza aqui que possivelmente 100% dos nossos colegas, eles não gostariam de ter 2, 3 empregos, gostariam sim de estar participando de aniversário dos filhos, né? Aniversário em casa com os familiares, estar os fins de semana em casa, enfim, não estar trabalhando à noite, enfim, a gente acaba vivendo no trabalho. Muitos dizem que é a nossa segunda casa o nosso trabalho, mas assim, eu tenho as minhas discordâncias, eu acho que talvez o primeiro lugar, né? Eu acho que o segundo lugar é a nossa casa com nossa família. Enfim, né? São as grandes mazelas que a gente não vai falar muito sobre isso. Nosso objetivo aqui é trazer a questão da valorização junto com o nosso amigo Rives aí, que eu tenho certeza que vai contribuir grandemente, mas com o olho no futuro, né? O que que a gente pode fazer para que a gente possa sair da inércia, né? Porque literalmente nós estamos parado no tempo, tá? Então, assim, eu sei o que eu quero para os próximos 5 anos. Então, eu convido a todos que vocês possam ficar bem atentos a essa live, tá? De valorização. Aproveite e compartilhe aí, tá? Mande aí um direct para o seu colega, mande aí vários coraçãozinhos também, compartilhe com seus colegas. Gente, precisamos valorizar, nos valorizar. Tenha certeza que isso é possível e não permita mesmo que ninguém fale mal da enfermagem. Porque quando alguém fala mal da enfermagem, né, realmente é horrível. E pior ainda quando essas falácias negativas vêm do próprio colega. Então, ó, sinceramente, ó, então não pode mesmo. Porque quando eu falo mal do colega, eu estou falando mal de mim, estou falando mal da minha profissão. Então eu tenho que fazer uma autorreflexão para saber se é isso mesmo que eu quero ou eu preciso buscar novos horizontes, tá? Então fica aí a pergunta para vocês. E, né, porque assim, gente, nós somos mais de 2 milhões, tá, no Brasil, tá? Só em Salvador nós somos, né, na Bahia, eles podem me corrigir daqui a pouco aí, somos mais de 100 mil, em Salvador mais de 30 mil. Então, assim, eu acho que a gente poderia conquistar tantas coisas, poderíamos, né, ajudar tantas outras pessoas, fazer tantas coisas que eu não consigo nem imaginar. Enquanto a gente ficar perdendo tempo com coisas pequenas, tá? No dia a dia. Às vezes o colega liga eles para o outro colega um domingo, tá? À noite, para poder pedir uma troca,
mas ele às vezes é incapaz. Gente, isso é a pura verdade. Eu vivo isso, são 23 anos nessa profissão, e é assim mesmo, tá? Às vezes o colega liga pro outro depois de domingo, depois do Fantástico, para pedir uma troca, tá? Mas às vezes ele é incapaz de ligar pro colega quando o colega acaba de sair do plantão para dizer assim: olha, colega, você esqueceu isso, né? Vamos ficar atento aí e tal, né? Então, mas não, às vezes entrega o colega lá de bandeja e tal. Gente, vamos parar definitivamente com isso, tá? Eu não estou dizendo aqui para que a gente possa acobertar o colega de coisas erradas, não é isso, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa buscar essa união, tá? Porque isso é importante, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Eu vou bater nessa tecla muitas vezes sobre nessa perspectiva. E aí estamos aqui com, né, doutor, professor, tudo que vocês quiserem aí, para o nosso professor Rivers, porque eu considero sim um professor, que é uma pessoa que tem, né, grande experiência na rede pública, né, grande, né, conhece gente pra caramba, e nós precisamos valorizar os nossos colegas. Em especial aqueles que têm bastante tempo e que têm muita experiência, né? Então é isso. Querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tá? Vai ser um grande aprendizado. E desculpe estar falando muito. E eu gostaria que você pudesse apresentar, falar um pouco de você aí para com o nosso público, porque a gente precisa nos valorizar. Não é isso mesmo, Rivers? Diga aí você. Com certeza. Com certeza. Gente, boa noite. Gente, boa noite. Me chamo Rivers André. Nascimento. Roberto, acho que tem que diminuir um pouco. Tá tendo microfonia. Tá tendo microfonia, ó. Tá tendo microfonia aqui? É. Vê aqui. Vê se melhorou. Aí veja bem, Roberto. para mim foi uma honra poder fazer essa live com você. De fato, assim, a gente não tinha assim, aquela aproximação, mas algumas pessoas, quando eu divulguei essa live, já eu conheço o Roberto Regis, já trabalhei com ele, inclusive meu filho, Ramon, trabalhou com você, meu pai, eu conheço o Roberto Regis, no Instagram. Cadê ele? Tá aí? Aí o que acontece? Já são 28 anos que eu tenho nessa profissão. Sim. E eu fico assim, abismado com situações e tem acontecido na enfermagem. Eu venho também do setor privado. Sim. E durante muitos anos trabalhei no Hospital Espanhol, foi minha esposa. Entendeu? E agora melhorou, Roberto. Tá saindo aqui. Pronto. Aí, e a gente vê desse tempo para cá o quanto as coisas mudaram. Quer dizer, nós temos que cada vez mais nos valorizarmos. Essa pandemia, eu espero que tenha servido de um grande exemplo para a valorização do profissional em enfermagem. Nunca fomos tão acionados. Teve lugares que estavam praticamente clamando para que o profissional em enfermagem fosse trabalhar lá. Muitos colegas nossos nessa pandemia se contaminou. A gente viu que que nós não somos só... Nós somos, além de importantes, nós somos essenciais, certo? E o que eu acho, assim, de suma importância é que eu divulguei um áudio, Roberto, dizendo que quando tudo isso acabar, nós vamos ver de fato qual a nossa valorização, certo? Tivemos o coronavírus, nós já tivemos o ebola, tivemos muitas outras pandemias, muitos outros vírus, e nunca fomos tão valorizados como estamos sendo agora. Nunca precisaram tanto de nós como estão precisando agora. Eu acho que essa coisa que você falou do colega também, às vezes, ligar após o Fantástico, ligar após as 22 horas solicitando a troca. Muitas vezes a enfermagem é o seguinte, alguns colegas, a gente prega muito união. Sim. Entendeu? A gente prega muito união. E esquecemos, de fato, de sermos unidos. Entendeu? Às vezes, nos corredores dos hospitais, estamos muito mais preocupados em lutarmos
em vez de estarmos preocupados de lutarmos uns pelos outros, e às vezes estamos mais preocupados de falar uns dos outros. Sim. Quando na realidade, e essa briga, outra coisa que é muito importante salientar, Roberto, é que essa briga existente, muitas vezes entre enfermeiros e técnicos, está na hora de acabar isso, cara. Está na hora de acabar. O Corém é único, né? O Corém é único. Pense aí. Nós unidos nós somos mais fortes, tá entendendo? Somos muito mais fortes quando nós unimos força. Então, hoje, graças a Deus, nós temos alguns enfermeiros, alguns técnicos a gente já tem essa mentalidade diferenciada de estarmos juntos para fazermos um trabalho. Eu acho que essa pandemia ela poderá servir para unificar mais a enfermagem. Não vou corrigir você não, porque você está certo. Somos quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de profissionais nesse país. Nós hoje não temos um piso salarial. Nós hoje não temos, em vários lugares, as 30 horas para a enfermagem. Nós hoje temos uma escala assim, uma escala muito puxada. Tem lugares que você dá mais de 180 horas. Tá entendendo? Os profissionais com isso têm que ter 2, 3, 4 empregos. Tá entendendo? E aí fica preocupante. Por quê? Porque se nós, nesse país, com 20 e poucos corentes que nós temos, os sindicatos, nós somos fortes, cara. Nós podemos, com 2 milhões, ajudar a eleger presidente. Nós podemos ajudar a eleger governadores, prefeitos, vereadores. Nós, a enfermagem, precisamos ter uma representatividade, verdadeiros representantes que falem a língua do profissional enfermagem. E que seja legítimo, né? Legítimo da nossa classe. Isso. Da nossa classe. Mas é aquela coisa, Roberto, tem que ser da nossa classe, mas lutar pela nossa classe. Porque isso, o que a perfeito. gente tem visto verdade, aí em alguns simplesmente da nossa classe, mas não se vê um projeto voltado para a valorização do profissional. Eu acho que você está no caminho certo. Isso. As suas lives estão sendo assim de suma importância para o profissional. E espero poder mais à frente fazer outra live com você, outras lives. A gente vai continuar se comunicando. Eu tenho 28 anos de profissão. Quando eu comecei na enfermagem, se eu disser aqui para você, de lá para cá, nós fomos muito valorizados. De lá para cá. Isso. Porque do início que eu comecei, existia muito assédio moral. Ainda não existia a lei de fato como existe hoje. E a gente foi assediado muito moralmente. A gente não tinha praticamente valor. Então, o que acontece é o seguinte, Roberto. A valorização da enfermagem, ela perpassa pelo fato de você vai numa unidade hospitalar. Qual o valor que você tem? Pergunte a si mesmo. Qual o valor que eu tenho diante daquela situação? Você tem que cumprir uma escala exaustiva. Você tem uma sobrecarga de trabalho. Você tem um quadro de profissionais subdimensionado. Entendeu? Mas isso, independentemente de tudo isso, se valorize. Exatamente. Pesquise, estude, independente que você seja técnico ou enfermeiro. O conhecimento é inerente a qualquer pessoa. Tá entendendo? Então, quanto mais conhecimento como técnico você tiver, melhor. Quanto mais conhecimento como enfermeiros que você tiver, melhor. Agora, não se sinta mal quando você vê um colega seu, sendo técnico, com conhecimento até ótimo, cheio dotado de conhecimento, dotado de uma postura, de saber todos os procedimentos. Seja feliz por ele. Ou faça a mesma coisa. Entendeu? Não existe. Vamos deixar de competir um com o outro. A competição nessa área não é importante. Isso, exatamente. O SAMU, por sinal, você está falando isso aí, eu estou assim, viajando, pensando em várias outras possibilidades. O SAMU, por sinal, ele traz isso, né? Eu como fui da primeira turma lá, trabalhei no SAMU, primeira e segunda turma, então lá tem isso. Teve momentos, para você ter ideia, só para enriquecer esse momento que você está falando aí, que eu acho que é muito importante, tá? Teve momentos que o condutor, na cena do acidente, ele que direcionava a equipe, dizia às vezes para o médico que ele precisava ficar na cabeça, que o enfermeiro ele tinha que ficar naquela posição. Então, ele praticamente era o maestro. E não por isso
que as equipes, eles brigavam entre eles. Não, ao contrário, agradeciam, né, sobre isso. E depois desse atendimento, a equipe conversava sobre aquele atendimento. E às vezes o condutor ele voltava naquela mesma perspectiva e sempre orientando. Às vezes o enfermeiro tomava naquela situação e às vezes o técnico, às vezes era o próprio médico, enfim. E depois as coisas foram se alinhando e se ajustando. Então, assim, o SAMU ele já traz uma coisa interessante, que eu acho que a gente tem como, eventualmente, até copiar isso no nosso dia a dia. É o que você está falando, né? A gente tem que parar com essa história de que, de repente, já tem situações, por exemplo, que quantas e quantas vezes eu peço para o técnico, por exemplo, eu trabalhei como técnico 11 anos, tá? Então, assim, quantas e quantas vezes eu peço para um técnico, fulano, eu não sei o que é isso aqui, como é isso aqui. Então, assim, eu acho que não é nada demais, eu acho que a gente tem que parar com o negócio de vaidade, a gente tem que pensar em possibilidades, deixar de ficar com o negócio de historinha mesmo, literalmente, me desculpe, tá? Com falácias nos corredores dos hospitais, e só denegrindo e dizendo que a enfermagem não presta, ou enfim, eu acho que não é por aí, tá, Rivers? Então, só para enriquecer esse pedaço, que eu acho que é muito interessante. Para você ver, Roberto, nessa pandemia, o COFEM, no uso das atribuições, liberou a certidão inscricional para que os profissionais de enfermagem pudessem ter a liberação para poder trabalhar na unidade hospitalar. Hoje eu sou funcionário público concursado há 28 anos e sou funcionário do Hospital Espanhol trabalhando com Covid-19. Sinto muito feliz pelo que estou fazendo. Minha equipe no hospital é uma equipe muito boa, entendeu? Os meus colegas, a gente hoje podemos dizer que precisamos ser mais valorizados, mas estamos caminhando para isso, entendeu? A nossa luta é grande. Por mais que a gente cause indignação na parte de cima, mas nós vamos continuar lutando pela nossa valorização. Um grande exemplo, eu conheço também o colega Jefferson Caproni, participamos de vários congressos juntos, inclusive me convidou para fazer uma live com ele também. Tesoureiro do Corém em São Paulo. Um cara, assim, show de bola. Ele é admirador da nossa luta aqui na Bahia, Roberto. Isso. E quero deixar bem claro para você que eu entro com você nessa luta pela valorização da enfermagem. Eu já estou nessa vida, eu tenho um ciclo de palestra, Roberto, que a gente gradua pessoas totalmente gratuito. E muitos outros profissionais estão na unidade hospitalar. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e depois ao nosso ciclo de palestra. É muito gratificante você ver uma coisa assim. Olha, eu estou fazendo aqui no hospital o que foi falado lá em sua palestra. Opa, assim, isso aí isso aí tem preço. Né? Eu fui fazer um atendimento ao que é a valorização da enfermagem, Roberto. Eu fiz uns áudios nessa pandemia, principalmente quando eu avisei o que ia acontecer antes do que aconteceu no Hospital Santo Antônio e várias outras unidades. Eu falei da valorização também do profissional, de você como profissional nessa pandemia e do cuidado que deveria ter. Aí, num atendimento que eu fui ter no Hospital da Bahia na emergência, eu fui com uma máscara personalizada. Olha como são as coisas. Aí a menina falou assim, senhor Rives, eu tomar medicação, que eu estava com dor. Aí quando ela viu a máscara, ela falou assim, Rives, eu conheço esse nome. E vendo a foto, não é você o rapaz dos áudios? Eu disse, sou eu. Ela disse, poxa, foi um prazer ver seus áudios. Acho que a enfermagem precisa de mais gente assim, que possa falar, que possa jogar a voz para cima. E se tivesse pessoas assim, mais como o senhor, a enfermagem seria outra. Então, não é que eu seja melhor, nem Roberto Regis, sim, esse cara alegre. Para mim, eu estou aqui feliz por fazer essa live contigo. E a gente vai conversar muito mais no TV. Poxa, é gratificante, cara. Não é Rives, não é Roberto só que poderá fazer isso. Cada um tem o seu valor. Basta soltar ele, colocar ele para fora. Colocar esse seu talento que você tem aí dentro de si. Eu tenho me admirado com muitos colegas, tanto no Otávio Mangabeira, assim, do lado positivo. Tenho colegas inteligentes. Temos um grupo só de técnicos em enfermagem no Hospital Otávio Mangabeira que conseguimos, Roberto, muitas coisas. Conseguimos, de fato, ter um verdadeiro valor, além de pouco, mas conseguimos. Mas esse pouco já foi muito diante do que era. Sim. E nós vamos conseguir união, né? também.
Por conta da união. Porque nós somos próximos. Fizemos uma reunião recentemente, inclusive com a Ana Kátia, que disse que te conhece, trabalhou com você, acho que Ana com o Roberto Cássia, Ana Cássia. Que trabalhou na UPA, Figura, ela gente está boa. assistindo a gente. Gente boa, é. Ela foi nossa coordenadora, foi nossa coordenadora lá no Otávio Mangabeira. Então, quer dizer, é com união. Nós temos um grupo só de técnicos de enfermagem que, através dessa união, nos reunimos sem greve, sem paralisação, mas com mobilização. E conseguimos muita coisa. Inclusive, Roberto, saiba disso. Eu quero que você ingresse nesse movimento de valorização do profissional com relação ao governo do Estado em querer fechar o Hospital Otávio Mangabeira. Aliás, em querer terceirizar o Hospital Otávio Mangabeira. Quero você nessa luta aí com a gente, porque nós precisamos ter o nosso valor. O Hospital Otávio Mangabeira é grande pelos seus profissionais competentes que existe lá. Então, gente, vamos nos valorizar a cada dia. Acho que eu já falei um pouco, vou agora passar também a fala para Roberto. Eu coloco comigo assim, Rives, eu tenho o meu valor. A enfermagem tem o meu valor. Eu amo enfermagem, eu adoro o que eu faço. Eu vou trabalhar com prazer e com orgulho. Então, cada paciente que eu cuido, eu vejo, Roberto, meu irmão que eu perdi há pouco tempo, é como se tivesse um familiar meu ali. Tá entendendo? O meu valor está ali, porque eu vou cuidar daquele doente, daquele cliente, na medida que eu estou fazendo, como se eu estivesse ali, como que eu quisesse ser cuidado daquela forma que eu estou cuidando. A forma que eu estou cuidando é a forma como eu quero ser cuidado. Então eu começo a me valorizar aí. Entendeu? Eu acho que você tem que partir também, Roberto, já que você poderá ser um dos nossos representantes, pré-candidato a vereador aqui em Salvador, não é isso, Roberto? Isso. Você é pré-candidato aqui em Salvador. Volte seus projetos. Que seus projetos sejam voltados de interesse, porque nós não temos aqui na Bahia nenhum representante de fato da enfermagem. Nós não temos legítimo enfermeiro ou técnico. Tá entendendo? E você está dando uma partida nisso aí. Entendeu? Que seus projetos sejam voltados para a valorização desse profissional. O subdimensionamento, a sobrecarga de trabalho está, assim, ecoando em todos os cantos para os profissionais de enfermagem. A enfermagem pede socorro, Roberto. A enfermagem, tanto na parte técnica como na parte de enfermeiros, nós estamos pedindo socorro. Estamos sendo desvalorizados com relação ao subdimensionamento de pessoal e à sobrecarga de trabalho. É isso mesmo, Rives, eu concordo com você. E, por sinal, quando eu pensei nessa possibilidade, né, de estar ingressando no meio político, mesmo sem experiência, mas querendo possibilidades, né, não é uma coisa, inclusive, exclusiva de Roberto Regis, de forma nenhuma. Isso qualquer um pode, né, se lançar nessa perspectiva de buscar valorização para a nossa classe, que o objetivo aqui é isso, porque eu sempre acreditei na enfermagem coletiva, tá? A enfermagem sempre foi coletiva, é coletiva e sempre será coletiva e deve ser coletiva, tá? Agora, assim, é engraçado que às vezes a própria desmotivação, às vezes vem da própria classe e a gente tem que ficar atentos para que a gente não possa nos boicotar, a gente não pode fazer isso, tá? Então, assim, eu ouvi de várias pessoas, tá? Mas, assim, claro, de forma nenhuma que eu vou falar não, mas, assim, isso, inclusive, é aprendizado, né? Porque isso deve acontecer e acontece, né, todos os dias, independente inclusive da classe mesmo, tá? Então, assim, eu ouvi de várias pessoas assim, Roberto, você tem certeza? Você não vai conseguir 10 votos, 100 votos você não vai conseguir, porque a enfermagem não valoriza a enfermagem. Então, assim, Rives, me desculpe, mas assim, eu me recuso a imaginar isso, eu me recuso a imaginar que a enfermagem seja tão ingênua e tão por fora de possibilidades futuras, tá? Deixando de valorizar os seus para valorizar outros, tá? Que é o que a gente sempre fez, na verdade, né? Então, inclusive, eu peço para que outros colegas eles possam se lançar. Espero, Deus, que essas eleições, por exemplo, eu espero que tenha, sei lá, uns 20 ou 30 mais colegas, tá? Que estejam agora como pré-candidatos,
porque isso é importante, tá? E nessa época de pandemia, momento de distanciamento, momento de vírus, momento de tantas coisas, tá? De a gente ficar separado dos nossos familiares, ou o próprio paciente separado dos familiares, e a gente está passando, né, tantas coisas por falta de EPI, ou EPI de forma indevida, a insalubridade que não se recebe, muitos não recebem, alguns recebem, quando recebe uma parte, enfim, essa confusão toda, ou seja, essa falta de respeito para com a nossa classe. Tá? Então, nós precisamos assumir o leme, precisamos sim assumir a direção desse barco, porque esse barco está à deriva. A gente não pode permitir, porque quando eu não faço o meu trabalho, o meu papel, quando eu não assumo, né, a minha casa, com certeza vai vir alguém de fora e vai assumir. Só que esse que assume, essa pessoa de fora, ele vai assumir achando que eventualmente possa estar fazendo alguma coisa certa e não está fazendo. E aí eu vou precisar arcar com essas consequências. Ou seja, quando o Rives traz na perspectiva de que a enfermagem precisa valorizar a enfermagem, que a gente precisa levantar os nossos, mas com essa responsabilidade, esse caráter, tá? esse imbuído de políticas específicas para com a nossa classe, eu ainda digo mais, Rives, não só específica para com a nossa classe, mas para com a sociedade. Porque a sociedade somos nós, né? Como você falou, né? Você teve uma perda com um familiar seu, como eu também tive uma perda com minha mãe, que quem estava me acompanhando viu aí que realmente foi muito difícil. E, de repente, agora, por exemplo, nós estamos com vários colegas internados por Covid, né? Vários colegas, a exemplo do nosso amigo brasileiro, né? Que está lá internado no hospital ainda, né, que agora, né, a Covid passou, ele foi curado da Covid, mas as sequelas ficaram, né, um paciente que, enfim, não só ele, mas vários outros, eu chamo por sinal até melhores, tenho certeza que ele vai sair dessa, em nome de Jesus, tá, porque Deus é conosco, porque é complicado você, Rives, imaginar, vem agora comigo vocês, não só Rives, mas vocês agora, a gente imaginar que nós, tá, recebemos tantos aplausos, tá? Fomos tanto, né, ovacionados no mundo inteiro, tá? E o meu medo é que isso seja esquecido, tá? É assim, não passe de massa. Essa é a minha preocupação. E de repente passa lá aqui, né, essa semana no Jornal Nacional que, né, quem é essencial, o médico é essencial, né, o professor é essencial e o bombeiro, nada contra eles, são essenciais. Mas a enfermagem também é, e a gente tem que acordar para isso. Então, a gente não pode ficar só esperando a valorização do outro, não. Essa valorização precisa partir de mim mesmo, tá? Então, aproveite e compartilhe aí com seus colegas, jogue duro aí, venha nessa campanha de valorização, porque é importante, gente. Isso aqui é laboratório, tá? Então, enquanto a gente ficar pensando, eu já sei que tem, inclusive, Rives, alguns grupos aí, que técnico, né, fala mal do enfermeiro, que enfermeiro fala mal de técnico, e quando isso acontece, sinceramente, para mim, eu não considero um profissional desse da enfermagem, para início de conversa. Me desculpe, mas eu não considero. Porque eu vim eu vim de baixo. Tá? Eu fui técnico, fui auxiliar, eu fiz o Profai, tá? 11 anos como técnico, agora 11 anos, 12 anos como enfermeiro, fui instrumentador, banco de sangue, laboratório, CME, trabalhei com paciente psiquiátrico, rodei vários hospitais, e a gente perdendo tempo. Eu não acredito nisso, que a gente seja tão ingênuo, para não dizer outra coisa, né? Seja tão ingênuo, enquanto outras categorias conseguem avançar, conseguem ver outras, né, perspectivas. Por exemplo, aí você tem o benefício para o fisioterapeuta. Ele tem lá o benefício de ter lá a carga horária dele devida, de ter o salário dele, o piso dele lá direitinho, as coisas. Né? Por quê? Porque eles não podem ter a questão da postura, porque senão pode ter problema de coluna, problema de postura, tal, né? Aí você tem o advogado também. O advogado, da mesma forma, não pode ficar muito tempo lá com o cliente, porque envolve várias outras questões. O próprio músico, né, não pode ficar muito tempo lá tocando, com o problema da ergonomia, do problema da audição, né? Aí, enfim, você tem várias outras classes. Parece até que todas as classes incorporaram na enfermagem, tá? E sabe, o próprio técnico de raio-x, por exemplo, né, que ele tem lá o negócio dele para poder evitar, né, a questão do problema biológico. E enquanto isso, a enfermagem, parece que a enfermagem não toma raio-x, a enfermagem não pega peso. Ontem mesmo, essa semana mesmo, a gente estava dando um banho a um paciente, o paciente com 160, 170 quilos,
não tem máquina certa para que você possa pegar esse paciente, virar e depois, sabe, pronar e botar esse paciente, mudar de decúbito, ou botar sentado, pega a escadinha, tira a escadinha, aí o paciente, quer dizer, aí tem contato com fluidos corporais, com fezes, xixi, e a gente não tem o benefício, quer dizer, gente, é assim, é um contrassenso, tudo bem, eu sei que isso aí envolve economia, tá? Envolve várias outras esferas, por isso que os nossos coréns, os nossos sindicatos, nossas entes de classe, eles não conseguem avançar porque eles só podem ir até ali. E a política, ela precisa ir avançar um pouco mais para que a gente possa, né, valorizar a todos nós. Então a gente tem que acordar, não é agora, já deveria ter sido acordado, mas agora é o momento. Tá? Então, o que passou, passou, e vamos olhar para o futuro. Fala aí, Reives, agora, senão eu vou falar aqui a noite toda, que eu adoro falar também. Viu? Quando você falou a respeito da insalubridade, alguns dias atrás eu fiz uma live com o Dr. Antônio Marcos a respeito disso. O que eu acho interessante é porque num determinado hospital se paga 40% e no outro determinado hospital, com o paciente com o mesmo perfil, se paga 20%. Então, você vê que a prova da desvalorização do profissional, ela começa em algumas unidades, até porque o patronal ele passou a entender de que muitos profissionais precisavam trabalhar sem experiência, certo? Precisava entrar no mercado de trabalho. Aí eles têm a política, eles assim, eles aceitam, coloca que a enfermagem vai aceitar. Coloque, quando você colocou, assim, você foi muito feliz na sua colocação, quando você disse assim, eu estou com uma paciente, que a gente não pode aqui citar o nome, também nesse perfil de peso, onde a gente precisa, ainda bem que no momento ela já foi pronada, mas a gente tem um trabalho, que esses pacientes assim, muito tempo internado, ele tem úlcera por pressão, certo? Tem muitas outras coisas. Aí a gente tem que cuidar de pacientes com acineto, com pseudomonas, nos expondo a cada dia e se nós não valorizarmos uns aos outros, o começo é esse aí, o patronal não vai nos valorizar nunca, cara. Se a gente começar não terminar essa briga de cão e gato entre nós mesmos, nós nunca vamos ser valorizados. E, Roberto, voltando também para o fato, alguns colegas em outros estados, que graças a Deus a gente é conhecido aí no Brasil, com esses congressos, esses seminários que eu fiz aqui também na Bahia, o Congresso Nacional dos Técnicos, foi eu que organizei, junto com os colegas do Otávio Mangabeira, na época, a Anatem, aqui no Pestana, antes dele fechar. Quero lhe convidar para que a gente possa, independente de entidade, nós possamos começar a fazer esse trabalho de seminários nacionais aqui na Bahia, que é uma ideia minha, que ainda está no papel. Nós fazemos um seminário a nível nacional, convidando pessoas de fora que venham de forma gratuita, porque Rico e Roberto não tem dinheiro para poder fazer essas coisas. Sim, mas a gente vai fazer chamando pessoas de fora. Então, aos colegas de fora aí de outros estados que estão me ouvindo, gente, precisamos escolher representantes que falem a nossa língua. Nós temos em Brasília o técnico em enfermagem e enfermeiro Jorge Viana. Eu quero depois que você mantenha um contato com ele, vou dar o contato. Nós temos em Pernambuco... Eu estou tendo contato com ele, eu já estou conversando, né, e na verdade eu estou até já negociando uma live com ele aí já, viu? Pronto, beleza. Francis, um colega representante lá em Recife. Temos Jefferson Caproni em São Paulo. Sim, quer dizer, sim. Temos muitos outros no Rio de Janeiro, temos colegas no Acre, entendeu? Que vai sair candidato. Então, temos colegas na Paraíba, que vai sair candidato. Então, gente, vamos escolher aqueles representantes que falem a nossa língua para que nós possamos, aliás, para que nós possamos ser mais valorizados com os projetos. Eu acredito que Roberto Regis poderá colocá-los em prática. Não é fácil. Não é Roberto fácil. Regis aqui não vai prometer mudar o mundo e dizer que a enfermagem vai ter seu piso salarial e suas 30 horas. Perfeito, porque isso não depende só de Roberto Regis. Roberto, coloca só na sua cabeça. Você pode até não conseguir, mas o importante de você tentar conseguir é você fazer.
Essa é da Isso. primeira partida. Eu penso assim, Exatamente. para eu saber se eu vou ganhar uma determinada coisa, eu tenho que fazer. Isso. Eu, por exemplo, eu Para de aceito... reclamar, né? Tem que pensar Eu nas entro pra ganhar. possibilidades. Eu entro Isso. na luta para ganhar, mas eu aceito a derrota. Porque Isso. eu só não aceitaria a derrota se não tivesse entrado na luta. Eu fui derrotado, Isso. mas eu não tentei. Então, o Roberto Regis que a gente está vendo poderá ser um dos nossos representantes. Então, Roberto, eu tenho uma pergunta para fazer para você, aliás, duas. O que você acha? O que o profissional de enfermagem pode fazer para se valorizar cada dia mais? Isso. E primeira coisa, o que eu acho é que ele precisa se conhecer, né? Ele primeiro precisa se olhar no espelho, tá? Isso aqui realmente é importante, porque senão a gente vai estar focado pensando que se a enfermagem não me trouxer valores, tá? Não me serve. Ou eu vou estar só postergando, fazendo de conta que eu estou trabalhando e eventualmente até prejudicando todo o sistema, né? Então, assim, o que a gente precisa é dessa união, tá? A gente precisa realmente ser verdadeiro. Primeira coisa, a gente precisa saber se realmente, de fato, eu estou na enfermagem porque eu fui por alguma coisa, né? Ele saiu, mas daqui a pouco deve estar voltando. Por alguma coisa só voltada à questão salarial ou alguma coisa que eu tenho alguma missão. Então, assim, eu preciso me perguntar isso, tá? Porque senão eu vou estar realmente dando um murro em ponta de faca, eu vou estar, na verdade, Rives acabou de sair, daqui a pouco ele volta de novo, tá? Algum problema de conexão, tá? Mas o que eu acho que a enfermagem precisa fazer é se unir, tá? Buscar essa união. Eu defendo muito a união, o respeito e a valorização. Só que isso, para que eu alcance isso, eu primeiro preciso oferecer. Se eu quero alguma coisa, eu primeiro preciso oferecer. Tá? Então, inclusive, uma estratégia para que a gente possa dar as mãos e que a gente possa alcançar possibilidades futuras. Então, vamos parar de brigas, vamos pensar em possibilidades, tá? Buscando primeiramente a união. E depois a gente vai falar tantas coisas. Eu acabei voltando e falando sobre a questão da própria união, respeito e valorização, tá? Mas tem que partir de mim, tá? Às vezes eu fico super indignado, super revoltado, achando que o colega que tem que eu chego e ele que tem que me oferecer logo, não é assim não. Eu preciso ser exemplo, tá? Então, o líder, por exemplo, ele nunca diz o líder, verdadeiro líder, ele nunca vai dizer que ele é líder, tá? As pessoas que podem dizer que ele é líder. Tá? Então, quando você ouvir alguém dizer assim, não, eu sou líder, tenha certeza que normalmente não é líder, né? Líder, na verdade, ele é escolhido, né? Ele, na verdade, ele é indicado. Então, enfim, a gente poderia falar várias outras coisas, mas a priori eu queria deixar só isso aí, tá? A questão da união, respeito e valorização que precisa partir de mim. Roberto, diante assim da perspectiva do patronal, como você enxerga hoje alguns concursos que estão sendo feitos, como basicamente os profissionais já posta lá o salário, às vezes salário mínimo para o profissional de enfermagem. Qual a sua visão disso aí? Eu acho que isso aí, Rives, acaba envolvendo uma questão de política pública, tá? Porque você tem uma demanda muito exacerbada de profissionais no mercado, e aí você tem esse patronal que ele coloca lá concurso público, ele coloca lá processo seletivo com salário muito abaixo, e aí, ligado a isso, temos a falta dos dirigentes políticos, os próprios governadores, as nossas entidades de classes praticamente estão, de certa forma, amordaçadas, sem poder avançar com muitas possibilidades, porque tudo envolve a questão da política. Então, isso é uma falta de respeito quando você bota lá para que um enfermeiro, ou melhor, para que um técnico tenha lá um salário mínimo em um concurso. Não, mas vai ter a gratificação, vai ter aquilo. Gente, é falta de respeito. Tá? Então, assim, é lamentável e que nesse século, né, que estamos vivendo, ainda tem profissionais, ou melhor, tem empresas que continuam tratando nós profissionais, desta forma. Porque quando ele não valoriza o profissional, mais uma vez, ele não valoriza a vida, ele não valoriza o paciente, ele acaba enxergando todos nós, eu digo todos nós, profissionais e pacientes, como um código de barra.
Isso não é bom, isso é triste, isso é um péssimo serviço para com a população toda. Então, eu fico muito triste com isso e a gente precisa combater isso. Só que a gente não vai combater isso, de repente, em um plantão ou no outro, mas a gente precisa conversar em todos os plantões, precisamos articular para que a gente possa elaborar estratégias políticas para que a gente possa alavancar. A conversa é muito longa, o próprio aqui no Instagram fica muito limitado para que a gente fale sobre isso, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas o tempo aqui realmente é muito curto, mas a priori é isso. Roberto, tem uma colega aqui dizendo que a disparidade, Dan, a disparidade entre um estado e outro com relação ao salário. No Maranhão, os profissionais de enfermagem na rede privada ganham salário mínimo. Um absurdo isso para você cuidar de vida. Absurdo. Em outros estados nessa nação, uma boa parte deles, o profissional de enfermagem é totalmente desvalorizado. Entendeu? Eu, aqui na Bahia, uma certa vez eu fui na cidade uma cidade aí longe, que sei até o nome. Eu aí entrei no hospital, fui visitar uma pessoa, aí eu procurei, o hospital estava sem fralda. Aí eu disse assim, existe a possibilidade de eu comprar fralda para trazer para a pessoa? E eu poderia ver o prontuário, que é um direito que a lei nos permite. Todas essas coisas pequenas, o técnico vai dizer, infelizmente eu vou ter que falar com o enfermeiro. Coisas mínimas, rapaz, que às vezes é da competência nossa, entendeu? E a gente, às vezes, não se valoriza em relação a isso. É o que nós podemos fazer. Existem os profissionais aqui, Roberto, do home care. O que fazer para que esses profissionais do home care tenham maior valor? Porque são profissionais que lidam diretamente com o doente na sua residência e precisam ser valorizados. Eles não têm SN, não têm insalubridade. Isso, é destinado a pacientes de grau 1, 2 e 3. E as pessoas recebem o mesmo valor para cuidar do mesmo tipo de paciente. Como fazer para que esses profissionais de home care sejam assim, valorizados como profissionais de enfermagem? Rives, isso, na verdade, a resposta é muito simples. Infelizmente, ou felizmente, é política. Porque se você... Vamos pegar... Não vamos tratar a consequência, não. Vamos tentar pegar aqui a causa, o que está realmente gerando. Então, se você lá em Brasília... Olhe bem, venha comigo agora. Se lá em Brasília você tem mais de 40 profissionais, né, médicos, exemplo, né? E aí você tem senadores, mais de 7, 8 senadores, que eventualmente da própria classe médica, que às vezes, e administradores, que são donos de hospitais, de clínicas. Então, assim, não tem interesse de que as coisas possam melhorar. Por isso que a gente tem que estar lá. Por isso que você citou aí Viana e mais um ou outro colega. Então, assim, no Brasil todo. Então, a gente precisa ir lá na fonte, para que lá na fonte possa discorrer para o Brasil inteiro. Porque senão, esse profissional que está na ponta, hoje, se ele de repente chama 2, 3 colegas ou ele entra na justiça, ele é penalizado, ele é assediado e ele é demitido, né? Porque boa parte das cooperativas, por exemplo, elas são serviços particulares. Então, assim, é fácil, tira um e bota o outro. E nós sabemos que tem alguma outra cooperativa aí que há muito tempo já fazia isso, né? Do pré-hospitalar, já se fazia isso há muito tempo, uma exploração. E aí, quando veio o SAMU já deu inclusive um refrigério para esses profissionais, excelentes profissionais, salvaram muitas vidas e são totalmente desclassificados, colocados realmente abaixo, com salário lá embaixo. São pais e mães de família, são avós, tá? Precisa estudar, precisa se dedicar. A educação não é barata, tá? Por isso que eu defendo, por sinal, não só a enfermagem com amor, mas por amor também, porque eu preciso sustentar minha família, preciso trazer o pão de cada dia, tá? E você trabalhar... Meu sonho é ter um emprego só, não é ter 2, 3 empregos, né? Eu acho que a grande maioria pensa talvez da mesma forma. Então, quando a gente pensa dessa forma e começa a ampliar o nosso leque com possibilidades, com um futuro promissor, o nosso problema, às vezes, Rives, é que nós somos muito imediatistas, a gente quer saber das coisas para agora, né? É aquela coisa, daqui a um mês, no máximo. Então, não consigo visualizar no próximo ano, daqui a 5 anos, por exemplo. Eu tenho essa dificuldade, talvez por
por questões, né, passadas, que às vezes a gente foi criado dessa forma, mas a gente precisa desconstruir várias coisas como essa para que a gente possa avançar. Porque senão a gente vai ficar só nessa aí, tá? Quando chegar agora no carnaval, põe circo, ou seja, todo mundo esquece o coronavírus, aí esquece tudo e volta tudo como era antes. E o meu maior medo é perder essa possibilidade, que é uma possibilidade gigante, porque o gigante está dormindo, tá? Perder essa possibilidade que a gente possa alavancar e conquistar possibilidades. Quando você falou de Jefferson Caproni, por exemplo, pô, o cara tá super antenado, fazendo várias coisas. Por exemplo, tem um grupo, não sei se você sabe, mas temos um grupo, que é um grupo do Zap, são todos os pré-candidatos nesse grupo. E lá tem todos os partidos. E lá ninguém fala de partido, só fala da enfermagem. Olha aí que legal. Entendeu? Então, assim, e é exatamente isso que a gente tem que dispersar, tem que pulverizar em todo o Brasil, com nossos colegas, o nosso meio, com nossos pares. A gente tem que pensar nisso, com foco na enfermagem. Por isso que eu não acredito que um colega nosso, seja em qualquer hospital desse, que agora seja pré-candidato, que ele não seja valorizado. Valorize sim o seu colega, valorize aquele que trabalha com você, valorize no projeto dele, cole junto com ele, tá? Exemplo de Rives, tem esse projeto muito bom, que eu já ouvi falar também, Rives, e você está o tempo todo batalhando aí, o tempo todo, isso aí é plausível, isso aí merece todo o crédito, merece todo o respeito, tem contribuído grandemente, tenho certeza que várias pessoas que tiveram com você, com certeza tiveram a possibilidade de salvar, inclusive, vidas com a aula que você já deu, com uma orientação, porque às vezes é tudo uma orientação, né? Então a gente não pode perder essa possibilidade, esse momento, esse cavalo praticamente selado em nossa frente, né? Claro que precisamos de capacitação contínua e a gente acaba não tendo, né? E na grande maioria das vezes, em vários hospitais, a gente não tem uma capacitação contínua, seja em todos os ambientes, seja em todas as esferas. Então a gente tem que ficar muito atento para isso, porque senão não adianta, tá? E a gente tem que opinar, a gente tem que falar alguma coisa, senão a gente vai ficar para trás, a gente não evolui. Viu, Roberto? Só reforçando com relação ao pessoal do Home Care, um aviso aqui para os nossos colegas do Home Care. Você está ali para cuidar do paciente. Então, se valorize cuidando do paciente. Não desvie sua função. Independentemente, você começa a se valorizar aí. Entendeu? Você começa a se valorizar aí. Na medida que sua função é técnica. Técnico e enfermagem. Você está ali para cuidar do doente, para restabelecer sua saúde. Você está ali para administrar a medicação. Você está ali para dar o banho no leito. Você está ali para fazer o curativo, ao invés de estar fazendo deveres, atividades caseiras. Então, você começa a se valorizar a partir desse momento. Entendeu? Perfeito, então, perfeito. Esses colegas, pensem, Roberto, em projetos também voltados para melhorar o lado financeiro desses profissionais de home care, porque também são profissionais que têm anos nessa vida. Eu já fui de home care também, e sei as humilhações que a gente passa. Eu nunca permiti que familiares, a partir do momento que familiar me humilhou, eu só fui aquele plantão. Eu não precisei que a home care me retirasse daquela família. Eu mesmo me retiro, porque eu não gosto de ser humilhado. Meu curso eu paguei caro, eu já fui um jovem que catei lixo na rua, tá entendendo? Eu passei muita fome nessa vida, então quando eu entrei nesse curso, eu paguei caro, foi com muito suor. Então não vou estar ali servindo de serviçal para familiar, a não ser que eu estou ali para servir ao doente, para cuidar dele. Exatamente. Então, volte os projetos seus que você vai entrar lá. Isso. E perfeito, não permitam, perfeito, Rives, não permitam fazer nada além do que realmente é da sua competência, você quanto profissional da saúde. Você não vai estar varrendo casa, você não vai estar fazendo outras coisas, porque outras coisas pertencem a outro profissional, tá? Então, assim, vamos ficar atentos, né? E precisa, às vezes o que acontece muito, e às vezes a pessoa não notifica, não informa,
às vezes por necessidade também, Rives, porque conseguiu aquele emprego, porque foi muito suado, muito complicado, e acaba se submetendo. Então, vamos ficar atentos para isso, porque realmente é muito, muito complicado. Rives, a conversa tá boa, realmente eu percebo que a gente poderia falar a noite toda aqui, mas estamos aqui nas considerações finais, mas vamos voltar não só com esse tema, mas outros temas no futuro, tá? A gente vai ter uma longa conversa aí na frente. Espero que vocês que estão nos acompanhando agora, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, esse bate-bola aqui, tá? Essa roda de conversa. E espero que vocês que tenham contribuído aí para que possa incomodar, que o objetivo aqui é incomodar mesmo, para que vocês fiquem começando agora a ficar antenados. Comece, veja essa live aqui, compartilhe essa live. Gente, façam lives também na perspectiva, sabe, da enfermagem. Vamos juntos em campanha permanente de valorização da nossa classe. Tá? A enfermagem nunca foi sozinha, a enfermagem sempre foi coletiva, é coletiva e sempre será coletiva. Rives, aí eu peço para que você faça as considerações finais para poder a gente estar finalizando. Gente, para mim, foi uma honra. Essa live não existiria sem esse povo, Roberto. Agradecer a todos que participaram, a Ana Nascimento, a Andréia, a Aline, várias outras pessoas, a Dan, todos eles. E, Roberto, para mim, foi uma honra. Eu quero estar mais vezes com você. A gente vai conversar aí no PV. Para mim, assim, foi um prazer enorme. Eu não vou dizer assim que quero ter o prazer de trabalhar com você, que eu já estou no caminho. Eu sei. No caminho de me aposentar, mas eu não quero, porque eu gosto do que eu faço. Então, gente, eu sei o meu valor. Você sabe o seu valor. Então, vamos cada vez mais nos valorizarmos para obtermos os nossos direitos. Não abra mão dos seus direitos. Por quê? Seu direito é muito importante para você e para os seus familiares. Isso. Então, para mim, vamos nos unir cada vez mais, que unidos somos mais fortes. Isso, valeu, Rives, muito obrigado mesmo. E outra coisa, Rives, você também é uma pessoa que merece toda a consideração. Eu acho que você seria também um excelente pré-candidato também. Espero que você possa pensar nisso com carinho também, porque a enfermagem tem a ganhar, e não só a enfermagem, mais uma vez, mas os pacientes. E esses pacientes somos nós, são os nossos familiares, independente, né? Mas, o pessoal está dizendo aqui que precisa de mais live nós dois, viu? O pessoal gostou do nosso bate-papo. Vamos fazer um bate-bola legal, vamos fazer outras chamadas, então fiquem atentos aí, tá? Às nossas divulgações, porque tenha certeza que a gente vai impactar, vai influenciar de forma positiva e a enfermagem só tem a ganhar. Tenha certeza disso. E outra coisa, não vamos olhar mais para trás, vamos combinar que agora vamos pensar no presente, com o olho no futuro, tá certo? Vamos contar já os nossos colegas, os nossos pares, com essa ideia, porque tenha certeza, vamos pensar assim, o novo poder com certeza abre possibilidades, portas, então vamos nessa aí, porque eu acho que é muito, muito, muito importante. Então, e vamos fazer assim, Roberto? Vamos fazer assim. Você seja nosso representante, eu posso estar colado lá com você, para a gente reforçar esses projetos aí. Vamos escolher vamos, sim. Vamos, com certeza. A gente vai fazer focado para a enfermagem, a gente tem muita coisa a conversar, tá? Mas na live realmente, infelizmente, não dá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Semana que vem eu vou ter 2 outras lives, tá? Vou ter com a Heloísa, e para poder falar sobre o trabalho dentro do hospital, da enfermagem, e depois eu vou ter também com outro colega que é um psicólogo para poder falar um pouco sobre a síndrome de Burnout. Pois é, CIDF tem aumentado muito, né? O hospital lá, né, de psiquiatria tem aumentado muito o seu atendimento, então vamos ficar atentos porque a gente precisa. Você vê que até uma panela de pressão, que é um ser inanimado, ela precisa, né, ter uma válvula de escape, e dirá nós profissionais, né, e em especial da enfermagem. Então vamos juntos em campanha de valorização da nossa enfermagem. Não esqueça, hashtag eu estou com você. Tenha certeza disso, estamos juntos nessa valorização da nossa classe. Querido, forte abraço, foi uma grande satisfação conversar com você. Eu ficaria a noite toda aqui conversando, a gente ia tirar várias dúvidas. Davi acabou de entrar agora aí, deixa eu ver se eu consigo falar de algumas pessoas aqui que entraram. Deixa eu ver aqui. Enfim, entrou bastante gente.
tá? Muita gratidão a todos vocês aqui, Lucineide, a Clínica Face, cadê quem mais aqui? Mila, muito obrigado, Leila também, Rosângela, Eliel, Daniel, Patrícia, muito obrigado vocês aí também, pessoal, muito obrigado mesmo. Clarice, muito obrigado, Luiz, cadê aqui, mais uma vez, Mila, cadê aqui, por favor, enfim, Ademir, vários colegas aqui entraram para poder prestigiar. Vamos sim em busca dessa valorização que nós tanto falamos, encontra-se dentro de cada um de nós. Gente, valorize sua profissão de enfermagem, seu colega, não permita que ninguém fale mal dele e não permita que ninguém fale mal de você. Forte abraço, estamos aqui nos segundos finais aqui, tá? Ó, que Deus possa abençoar vocês e que vocês não se contaminem e